Vamos lá, para quem ainda não conhece, a Federação Amor Exigente, ela trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eles fazem um trabalho lindo e sério de transformação. São reuniões semanais que acontecem presencialmente, todo mundo sai dali com uma meta e vai percebendo mudança ao longo da vida, porque a gente tem aquela máxima, nada muda se você não mudar. Então a gente vai mudando, tá? E eles têm também grupos online. E tudo isso, gente, pensando em grupo de prevenção, sobriedade, programas específicos para os jovens, para as crianças com a prevenção, para a melhor idade. São quase 40 anos de história. E hoje a gente recebe o Rogério Nastri, que é diretor de comunicação de Amor Exigente, e o neuropsicólogo Dr. Alberto Edwards, que é especialista em dependência química, para falar sobre as expectativas após a internação. Assunto importantíssimo, porque a gente sabe que, infelizmente, a pessoa sai da internação, às vezes, tão bem e rápido recai. E a família precisa entender como é que é esse processo. Sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Ah, obrigado. Bom, você privilégio. já veio aqui uma vez, mas agora voltou de novo, né? É, voltei. Você não era assim. Não, voltei bem mais magro agora. Quantos quilos você perdeu? 40. 40 quilos. 40 quilos. Que coisa boa. E você, Rogério, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, muito obrigada. É um curso de sensibilização que vai acontecer dia 2, é isso? Isso aí, dezembro, 2 de dezembro. Olha lá, vai ser no Sotenier? Isso, sou Tanier. O assunto é amor, Natal e família. Dona Mara vai estar lá, nós vamos fazer um bate-papo no final, na tarde desse dia, onde as pessoas vão poder interagir com a Dona Mara e poder... Na verdade, só os diretores é que vão falar, vão passar a sua experiência. Vai ser bem interessante esse dia. Vai ser muito bom, Muito legal, hein? muito bom. Um dia inteiro, então. Será que as pessoas estão preparadas para tratar com amor em dezembro, de Natal e Ano Novo, o seu dependente químico, o seu filho que tem comportamento inadequado, o seu marido ou sua mulher? Aqui nós vamos falar de amor verdadeiro. E o nosso querido Luiz Fernando vai nos dar uma dica de como ser exigente nas festas de final de ano. Olha que maravilha. Maravilha. Então, muito bom. Tão importante, né, gente? Porque, sim, nosso comportamento afeta o comportamento do outro. Com certeza. Muito. Isso não tem como a gente negar, né? Influencia. E como neuropsicólogo, a ciência chegou a essa conclusão também? Já, na realidade, assim, fica bem... se o ambiente for disfuncional, a pessoa vai repetir aquilo, vai aprender de uma forma errônea. Então, nas avaliações neuropsicológicas, dá para perceber, quando você faz uma bateria de avaliações, dá para perceber o tanto quanto a pessoa repete padrões de comportamento, o tanto quanto, vamos dizer assim, a velocidade de processamento, dependendo do ambiente, fica disfuncional, as funções executivas da pessoa não funcionam bem. Agora, Alberto, a gente conhece muito bem o que acontece dentro da nossa casa. Hoje em dia, por mais que a gente tenha contato com muita gente, tem gente que passa o dia inteiro nas redes sociais, mas as pessoas só mostram aquilo que elas querem. É muito difícil saber o que acontece na casa do outro. O que seria um ambiente disfuncional? Porque, às vezes, a nossa telespectadora, que está atravessando um monte de problema, ela até pensa que é normal, porque ela vem de uma família que vivia muito parecido com a família que ela formou. Perfeito. Um ambiente disfuncional é aquele que é totalmente influenciado eu chamo de cultura disfuncional. Por exemplo, bebe que é coisa de homem. Né? Tem pai que pega a chupeta, mela no copinho e coloca a chupeta na boca da criança. É normal? Eu questiono isso, se é normal. Né? Então, assim, esse tipo de... Por exemplo, eu já tive situações onde a família acha normal fumar maconha. Não é normal. Não é normal. Então, assim, é natural. Então, essa cultura de banalização das substâncias acaba promovendo um ambiente disfuncional onde a gente acaba menosprezando a força dessas substâncias. Ainda mais hoje, agora, com os psicodélicos, o que é chamado de balinha, docinho, vem na forma do Bob Esponja... É como se fosse uma situação infantilizada. E se a família não aprender sobre isso, vai continuar repetindo um padrão que vem também já de uma cultura aí de que teve uma outra década que era mais tranquilo, beber é coisa de homem,
né? As propagandas são muito violentas, assim, a bebida é sempre a devassa, número 1, aqui desce redondo, e isso vai para dentro do ambiente familiar, né? Então, esse tipo de cultura fica muito difícil bater de frente. O melhor tratamento para a dependência química é o preventivo. Então, orientar de forma certa. Agora, se você não recebe essa informação de forma correta, você repete um padrão dentro de casa que churrasco de família, tem que ter bebida, sabe? Eu sempre questiono isso. Ainda mais quando você tem ali um usuário. Não, mas isso é normal. Você vai para qualquer churrasco de família, 11 horas da manhã, todo mundo começa ali a se confraternizar, mas das 3 horas da tarde está um brigando com o outro, falando mal do... Agora, existe família que vive um padrão que não envolve nada do que você falou, por exemplo, que não tem bebida, que não tem nem cigarro, muito menos qualquer outro tipo de droga, mas que é disfuncional? E que, de repente, por conta dessa disfuncionalidade, que estava ali naquele meio acabou saindo do caminho? Olha, pode acontecer, Cláudia, porque são várias variáveis, é difícil determinar. Disfuncional é a pessoa não estar vivendo a função a qual a família precisaria. Por exemplo, pai sendo pai, mãe sendo mãe, cada um na sua função, no seu papel? Tudo bem. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. É uma família, igual como você colocou agora, tudo certinho. Um pai lá na função. O que seria essa função? Eu estou tentando te entender. O que seria essa função? Porque o pai vai trabalhar, terceiriza a educação, como é que tá? Não, então, o pai sendo o pai, tipo assim, que não é o amigo, não é aquele que, beleza, pode fumar maconha aqui em casa. Ou não, tá tudo bem, relaxa, toma um porre. Não, pai sendo pai, com a autoridade de pai. Mãe sendo mãe, com a autoridade de mãe. Quer dizer, cada um no seu papel, na sua função. Filho sendo filho, obedecendo essa hierarquia, cumprindo os combinados, entendeu? Isso eu penso que seria funcional. Totalmente funcional. É muito difícil sair um dependente químico dessa situação aí. Sim, isso é difícil. Mas, por exemplo, às vezes a família não tem uso de substância, nem ilícita, nem ilícita, né? Mas não tem essa funcionalidade. Tipo, tá tudo bagunçado, todo mundo... Comportamento. Com comportamentos ruins, porque existe a droga do comportamento, sim, né? Perfeito. É isso que eu tô te perguntando. Então mesmo se tiver um comportamento ruim, não quer dizer que vai sair um dependente químico daí. Entendeu? Então, eu já vi situação, por exemplo, pegar um pai fumante. É difícil ter um filho fumante. Na maioria das vezes até acaba sendo ao contrário. Pai alcoolista, sai ao contrário, entendeu? Então, assim, não é parâmetro, mas na maioria das vezes a família, quando eu vejo, a família no cuidar excessivo, no mimar, não tratar um adolescente como uma criança. Então, assim, tentar proteger o filho em tudo. Eu acho que esse seria... Esse seria o ponto mais crucial, assim, o mais perigoso para o filho se desvirtuar? Sim. A superproteção. Isso, porque aí você tá criando ali uma pessoa que realmente ele não vai ter resistência à frustração, ele vai estar ali... eu sei o que eu estou fazendo, ele vai se tornar de um reizinho dentro de casa, entendeu? Então, assim, o não existe. Então, fica muito mais fácil chegar na hora de até 12 estar dentro de casa, da hora que passa para a adolescência, que está na escola, que começa a ter a influência da cultura, começa... Na sua experiência clínica, a maioria dos dependentes químicos vem de uma família superprotetora? Sim. Sim, vem da família superprotetora, na hora que a família faz tudo o que aquela pessoa quer, entendeu? Com todos os comportamentos, assim... aquela criança que bate o pé e quer as coisas e ganha, entendeu? Então, assim, fica muito fácil entrar em contato com a substância a partir dos 11, 12 anos. Como é que é a sua experiência em relação a esse assunto? Eu vejo que o grande problema, né, Alberto, baseado nisso que você está falando, é que vem desde o berço isso, né? É o famoso reizinho, né? Então, fala baixo porque está dormindo, ele só dorme com a música tal, isso, aquilo, aquilo outro. Você está criando, desde pequeno, uma criança dentro de uma redoma que não é a realidade da vida. E o que acontece? Depois de uma certa idade, depois de 10, 12 anos, eles vão sair para a rua. E aí na rua vem as frustrações, aonde ele não está acostumado com isso. E aí então com 15, 16 anos ele está namorando com alguém, ele toma um fora e não aceita o fora. E aí dá as desgraças que dá.
Então, quer dizer, eu acredito que tenha que tomar muito cuidado com isso, sim, com certeza. Acho que só tem que colocar um componente aí, espiritualidade. Porque o que acontece, muitos não levam seus filhos para ter uma espiritualidade, e isso faz uma diferença enorme. Porque o que acontece, você levando as crianças desde cedo numa igreja, aonde for, numa espiritualidade, ele cresce diferente. Ele vai saber que existe um poder superior que reina com nós aqui, você entende? Então, quer dizer, acho que tudo isso faz a diferença. Agora, as famílias hoje, eu vejo nos grupos de Amor Exigente, só aumenta o número de famílias com problema, né? Infelizmente. Só aumenta. Né? E aí a gente falando agora sobre o tema que a gente escolheu para hoje, né? Que é como receber um dependente químico depois de uma internação. Me lembro muito que na época da pandemia, muitas clínicas não estavam abertas e a gente falou muito de família terapêutica, da gente ter a nossa casa como uma comunidade terapêutica, que é um modelo muito funcional de família, né? Cada um tem sua função, cada um tem seus afazeres, existe um acordo de regras, né? De coisas estabelecidas. Como é que a gente deveria receber um dependente químico pós-internação? O primeiro passo, a hora que eles repetir, eu concordo com o que você falou agora, repetir o padrão, montar dentro do teu ambiente familiar um ambiente daquela comunidade, de conviver entre pares, entendeu? Então, por exemplo, acontece muito a pessoa, todo dia que ele acorda dentro de uma clínica, ele vai lá e arruma a cama dele. Aí chega em casa, a mãe vai lá e arruma. Né? Todo dia tem um horário para almoçar. Você vai sentar na mesa almoçar. A mãe leva o almoço, ele vai almoçar no quarto dentro da internet. Então, ela está de novo infantilizando o comportamento daquela pessoa. Então, é esse comportamento que nós precisamos bater muito em cima da família, principalmente em Amor Exigente. Não é só a família chegar, colocar o dependente químico dentro de uma comunidade terapêutica e ficar em casa parada, não vai funcionar. A família tem que se tratar, tem que amadurecer, a família tem que aprender a dizer não para o filho e não para si, para que o amor não se torne patológico, entendeu? É impressionante que quando a pessoa sai de uma comunidade, ele sai... Eu escuto muito isso em consultório. Alberto, no primeiro mês ele fez tudo, lavava a louça, tudo. E por que não continuou? Por que você não cobrou? O que você fez? Aí depois nós vamos perceber que o comportamento da família é ainda de superproteção. Né? Então, essa é uma das dificuldades das expectativas da família com relação ao tratamento. É importante ter uma conversa nesse retorno do dependente, uma conversa, eu digo até formal, falar assim, olha, hoje a gente vai conversar, tá horário, ou... Vamos lá, tá tudo em ordem? Então vamos sentar aqui para a gente estabelecer alguns acordos, vamos conversar um pouquinho sobre essa nova fase, porque é uma fase desafiadora, tanto para quem volta de um tempo afastado de casa, quanto para casa que ficou adaptada sem essa presença, né? Certo. Na realidade, assim, sempre tem um acordo, Cláudia, quando tem que se promover um acordo terapêutico quando a pessoa sai de qualquer tipo de tratamento. Onde eu gosto de chegar com a expectativa da família, que é assim, a família leva a pessoa para o tratamento, quando ele sai, a família acredita que ele vai sair do tratamento. Por exemplo, um usuário passou 10, 15 anos usando droga, ele sabe sair, a família quer que ele vai estudar, pagar conta, cuidar de filho, aprender a lidar com responsabilidade, coragem, medo. Ele não vai aprender isso na clínica. O que ele vai fazer na clínica é desintoxicar. Ele vai voltar para a vida. E voltar para a vida, para um usuário de droga, é assustador. E a família precisa entender esse momento. É assustador. Ele vai chegar, está fora do mercado de trabalho, sem estudo, sem trabalho, vai ter que lidar com a desconfiança da família. Recuperação para o usuário é um local solitário. A família sempre vai ficar com o pé atrás. Então é nessa hora que a família ela acaba fazendo um cerco que naquele momento que a pessoa está em recuperação acaba até atrapalhando. E nessa hora se faz necessário um acordo. Por exemplo, tem mãe que chega para mim e fala, não, Alberto, eu já fiz tudo. Meu filho, quando sair do tratamento, ele vai para tal igreja, para tal terapia, para tal lugar, para isso, para tal academia. E eu já falo assim, está fadado ao fracasso, não vai dar certo. Ah, é? Não é legal? Não, porque ela está determinando o que ele vai ter que fazer. Na realidade, ela teria que colocar a expectativa dela e ele é dele. O que ele está, por exemplo, a senhora colocou que teu filho vai ter que trabalhar. Ele tem maturidade financeira? E o trabalho que ele vai fazer, onde ele vai trabalhar, tem pessoas usando droga, é risco. Está na hora de colocar dinheiro na mão, então não vamos colocar ele no trabalho.
Por exemplo, não, Alberto, eu já vi um carro aqui, meu filho vai trabalhar de Uber. Uber e mototáxi saiu de clínica suicídio, ele vai recair. Então é nessa hora que a gente tem que chamar a família, chamar o usuário e determinar um plano para que ele não construa o que eu até falo sempre, Rogério, plano de cebolinha, plano infalível, não dá certo nenhum. Justamente porque nessa hora a família tenta controlar tudo e ele sai da clínica, os 3 primeiros dias está tudo bem. No quarto a família já está, você tem que trabalhar, você tem que produzir, ele vai dar conta de fazer isso. Mas a família precisaria estar mais perto, mais presente, porque tem aqueles evites, né? De quando a pessoa sai de uma clínica, ela tem que evitar lugares, companhias. Pessoas, hábitos e lugares. Né? E aí tem que fazer novas conexões. Então, seria interessante a família ficar junto, ou isso é sufocante, ou isso é ruim? Totalmente sufocante. A família não tem... A família vai tentar fazer isso. Assim, quando eu estou em atendimento, eu sempre falo para o paciente, olha, a sua primeira dificuldade vai ser o comportamento familiar. A família, quando você chegar em casa, a família vai te abraçar olhando para o teu nariz, te cheirando, revistando o teu bolso. Você tem que aprender a lidar com isso. Toda vez que você desejar sair, a família vai querer ir com você. Deixa vir. Toda vez que você espirrar, que você tiver um comportamento diferente, a família vai desconfiar que você usou. Compra alguns exames toxicológicos, faz xixi no copinho, faça de porta aberta, senão vão dizer que xixi não é teu. Você tem que... O tratamento tem que preparar o usuário para essa volta. Porque a família, Cláudia, na maioria das vezes, eles não vão para uma sala de amor exigente. A pessoa internou, eles param de ir. Quando falta um mês para acabar o tratamento, todo mundo vai para amor exigente, porque o problema vai voltar. E a família não contribui. Eu particularmente, né, às vezes o pessoal fala que eu defendo o dependente químico, mas o meu sonho é internar primeiro a família. Para aprender a lidar, porque... eu chego em casa, a família acha que eu vou ter aquela idealização que ela tem. Olha, meu filho é bom, meu filho faz isso. E não é isso. Eu passei muito tempo usando droga, eu não vou voltar para a vida de uma hora para outra. Eu não vou conseguir cumprir com aquelas expectativas, entendeu? Então, assim, a família tem que participar do tratamento como cuidando do seu tratamento, indo para uma sala, para uma terapia. A pessoa sai, ela posta todas as fichas na clínica. Quando o paciente sai, ele não sabe o que fazer. Eu já tive pacientes assim, Alberto, minha mulher foi embora, né, estou usando muita droga, estou sem estudo, estou sem trabalho, e você vê o sofrimento do usuário, ele olhar para você e falar assim, eu não sei o que fazer. E você tem que orientar. Na verdade, o que eu percebo é que fica uma expectativa muito grande em relação à internação, né? Mas das duas partes. O usuário que fala, bom, eu fiquei lá 6 meses, agora eu estou ótimo. Né? E sai se sentindo forte. Agora eu tô ótimo, agora eu não quero nunca mais saber de droga. E a família também, nossa, agora ele tá outra pessoa, tá curado. Aí pronto, baixou a guarda, aí é que vem a recaída. Na maioria das vezes eu sempre falo, recai quando tá bem. O usuário não sabe ficar bem, ele não aprendeu a ficar bem. Ele sai do tratamento, ganha a confiança da família, arruma um relacionamento, a vida faz assim. Depois que a vida entra na rotina, eu escuto assim sempre, Alberto, estava tudo bem, não sei por que eu recaí. É justamente a falta desse pós-tratamento, a falta desse projeto. Que esse projeto não seja um projeto faraônico. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Eu tive um paciente que ele era músico, né? Ele da Orquestra Filarmônica de São Paulo, usuário de crack. Olha, Alberto, terminou o tratamento, eu só vou voltar para a Filarmônica de São Paulo se ela me pagar tantos mil por mês. Sabe? Então já vai criando essas expectativas que não vai dar certo. Né? Um usuário sai da clínica, mãe, eu vou te devolver o dinheiro que a senhora gastou, eu vou pagar todas as contas, eu vou pagar a pensão, não vai conseguir fazer isso. Então, assim, mentalmente é tudo muito fácil. Então, o usuário não tem resistência à frustração. Tem que continuar. O pós-tratamento é tão importante quanto o tratamento. Eu acho até mais importante. E o pós-tratamento seria estar num grupo? Um grupo, uma terapia, a terapia certa, uma atividade física, e esse pós-tratamento você monta projetos curtos, nada de curto, médio e longo prazo, que dê a sensação de finitude. Enquanto o usuário de droga deixa tudo pela metade, ele não termina projeto nenhum. Então, o primeiro mês, projeto curto mesmo, Cláudio. O primeiro mês nós vamos fazer isso aqui. Poxa, terminou, legal, vamos né, desafiar, vamos agregar mais uma coisinha, o segundo mês, e assim vai, entendeu? Então, esse seria, a família tem que entender o que é um pós-tratamento. Muito bem. Muito obrigada, viu? Alberto, a gente encontra no Amor Exigente, você é um dos voluntários?
Ele está de vez em quando. Estou sempre lá. Então tá bom. Então vá. Palestrante oficial com a É gente. importante a gente te ouvir, né? Rogério Nastri, mais uma vez, muito obrigada. Alberto Edwards, obrigada também. Se você quiser mais informações, site do Amor Exigente, está bem completinho, amorexigente.org.br. Inscreva-se no curso Sensibilização com a dona Mara e os diretores de Amor Exigente no dia 2 de dezembro. Pode ser através do site, mas você pode pegar informações no WhatsApp 1925196555, tá bom? E o Instagram Amor Exigente Oficial. Não fique só. No Amor Exigente você vai ser muito bem acolhido e vai encontrar aí um novo caminho para seguir na sobriedade. Perfeito. Obrigada, Alberto. Nossa, obrigado a você. É um assunto que dá para falar, né? A tarde toda. Dias. Obrigado, Rogério. E ótima semana para vocês. Prazer em revê-la. Força, fé e alegria.